Olá, fãs da Bíblia, bem-vindos a mais um vídeo de leitura diária da Bíblia, seguindo o nosso desafio de ler o livro inteirinho em um ano. Estamos no livro de Reis, Primeira Reis, capítulo 8. E se você está caindo aqui pela primeira vez, eu sou a Pérola e estamos lendo a Bíblia juntos, desde o dia 1º de janeiro. Bora para a leitura de hoje? Mas deixa um like, um joinha, né? Faz um comentário, compartilha esse vídeo com alguém que você ama, me ajuda a espalhar a palavra de Deus por aí. Primeira Reis, capítulo 8. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte do Santo dos Santos. Porém, de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nela constitui um lugar para a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos aos céus. E disse: ó Senhor Deus de Israel,
Não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Conto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora, porém, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica ao Senhor. Meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, o qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu o lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus e age e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que destes a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos, do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o teu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o seu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por que o enviares, e orar ao Senhor voltado para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça.
quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja. E na terra aonde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade. E se converterem a ti de todo o teu coração e de toda a tua alma, na terra de teus inimigos que os levaram cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão dos que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. Porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se de pé e o abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor, nosso Deus, seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça a ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazes. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparar os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. No 8º dia desta festa, despediu o povo a eles, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Capítulo 9.
Sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará, e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. Ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, como Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipestre e ouro, segundo todo o seu desejo, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. Pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E lhes chamaram terra de Cabul, até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo e o muro de Jerusalém, como também Azor e Megido e Gezer, porque Faraó, rei do Egito, subira e tomara Gezer e a queimara, e matara os cananeus que moravam nela, e com ela dotara sua filha, mulher de Salomão. Assim, edificou Salomão Gezer, Bet-Horon, a Baixa, Baalate, Tadmor, no deserto daquela terra, todas as cidades armazém que Salomão tinha, as cidades para os carros, as cidades para os cavaleiros, e o que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Porém, dos filhos de Israel, não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, e seus oficiais, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavalarianos. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram 550. Tinham estes a seu cargo o povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. Oferecia Salomão 3 vezes por ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor. Assim acabou ele a casa. Fez o rei Salomão também naus em Ezion-Geber,
que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão com aquelas naus os seus servos marinheiros, conhecedores do mar, com os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. E eu vou ficando por aqui, essa leitura de hoje está bem densa. Vamos até amanhã, a gente se vê novamente.